design, e a gente vai passar para vocês assim uma introdução do que é teste de usabilidade, né, aplicabilidade disso, e como a gente pode utilizar esses resultados, beleza? Se quiser se apresentar, Carol, rapidinho. Bom, para quem não me conhece, poucos aí, mas eu também trabalho com design com a Jaque, estou na HDN desde julho. Teste de usabilidade, pesquisa é o que eu mais faço na HDN, né, na área de UX, então eu tenho muito carinho por esse assunto. A gente vai passar bem por cima mesmo, mas como eu disse, a gente vai disponibilizar o material e a gente fica sempre à disposição também quando vocês quiserem bater um papo, eu adoro falar sobre isso. Exato. Bom, eu vou começar aqui, minha tela está compartilhando, né? Se acontecer algum problema, vocês me dão um toque aí no chat. E vamos lá. Aqui. Vou começar explicando um pouquinho o que é teste de usabilidade, né? O teste de usabilidade, ele primeiramente, assim, é um processo, uma ferramenta de pesquisa, né? É uma ferramenta centrada mais na parte de comportamento do usuário. Então, a gente pode encontrar aí, por exemplo, entrevistas com o usuário, que é um tipo de pesquisa também, que é mais a gente entender o que a pessoa fala. Aqui no teste, a gente observa o que a pessoa faz. E a gente, aqui na HDN, né, enfatiza bem a ideia de que a gente precisa realizar um teste de usabilidade no fim de um processo, por exemplo, de descoberta, um processo de design, porque você também consegue validar alguns pontos, né, com esse tipo de pesquisa e, enfim, evitar de ir para desenvolvimento e descobrir isso depois mais tarde, né? Então, a gente aconselha ter esse processo de pesquisa no fim, mas ele é uma ferramenta de pesquisa, então ele pode ser realizado no início do processo, né? Quando a gente fala aí de um projeto resistente, você quer melhorar esse projeto, ou você quer criar um novo projeto, mas você quer saber sobre a experiência desse projeto atual, enfim, você pode utilizar essa ferramenta de pesquisa ali no início também, quando você sentir a necessidade ali de acordo com o objetivo que você quer nesse processo de pesquisa, né? Bom, mas é isso. O que a gente precisa entender é que ele é muito centrado ali na observação de comportamento. Dá um próximo slide aqui. E o que não é, né, teste de usabilidade. O teste de usabilidade, assim, a gente encontra também falar sobre teste muito com o pessoal de QA, né? Quando o sistema já está ali pronto, essa pessoa vai lá e ela cria tarefas, né? Ela até faz um processo que eu achei bem interessante, que se assemelha muito com o nosso de criar personas para que ela consiga executar essa tarefa baseada nessas personas que ela identifica ali que são os nossos usuários, né? E isso ela faz ali no final do processo, geralmente, de uma entrega, e o que a gente faz é mais voltado ali no início, é mais voltado a um sistema, por exemplo, já existente, que a gente queira entender sobre ele, é mais voltado ali sobre um protótipo que a gente fez, por exemplo, de algo novo, de uma feature nova, um sistema todo novo, né? Que a gente queira ali testar. Então, além disso, né, a gente também colocou que ele não é a mesma coisa que teste AB, né? A gente vai passar aqui um pouquinho sobre os tipos de testes, mas a gente está focando aqui em testes de usabilidade, né? E o teste AB, ele é mais focado não em ver comportamento, mas ver, por exemplo, métricas, né? Se você no teste AB tem geralmente dois ali, layouts, duas possibilidades, e você quer saber, né, qual das duas a pessoa prefere, e aí a gente consegue metrificar isso. Você passa para o próximo aí para mim, por favor, Jaque? Show, tá aqui quais são os tipos, né, de teste, beleza? Beleza, tá aí. Bom, aí a gente vai ter, claro, como qualquer teste, né, tem os testes presenciais, que a gente raramente estava fazendo até pouco tempo atrás, e tem os remotos online, que a gente virou expert em fazer desse jeito, e vão ter os moderados, que é assistido, né, alguém ali anotando tudo e junto com o usuário enquanto ele está testando, e tem o não moderado, que a gente raramente faz,
principalmente com o teste de usabilidade, porque o teste de usabilidade a gente tem que ver muita coisa, não só ver como ele usa, mas ler a linguagem corporal, todas as linguagens a gente tem que estar muito atento, né? A gente na HDN, então, como eu disse, a gente está usando mais os qualitativos, os remotos, agora também presenciais, graças a Deus, e sempre moderados. Então, o qualitativo, ele vai responder perguntas como alguma coisa acontece, por que alguma coisa acontece, ou por que alguém faz o que faz, como alguém faz o que faz. E aí ele vai mapear, ele vai ajudar muito com problemas durante a jornada do usuário, por exemplo, né? Os dados qualitativos. Já testes quantitativos vão responder perguntas quando alguma coisa acontece, ou quando alguém está usando algo, quantas pessoas usam, quantas vezes ela clica. Então, são mais quantidades, são mais dados numéricos, vamos dizer assim. Pode seguir, Jaque. Valeu, Renan. E qual é o momento certo, né, para realizar um teste? Como eu estava falando, né, a gente recomenda que um teste seja realizado mesmo no fim de um processo ali de descoberta, onde a gente tem um protótipo, uma coisa nova, né, que vai ser implementada e a gente ainda não sabe se aquela solução que a gente idealizou, ela de fato, né, consegue solucionar as dores que a gente identificou do usuário, se ela de fato consegue agregar algum valor. Então, a gente sempre recomenda fazer um teste, né, no fim desse processo, no fim de uma nova feature. E também, se é um teste, você consegue ali mapear dores, você consegue entender expectativas, você consegue mapear jornadas. Então, toda vez que você identificar ali em um processo de pesquisa uma necessidade de ter esses dados, né, mapear jornadas atuais, por exemplo, daquela pessoa com aquele sistema, você pode utilizar de testes também. Tem também outros tipos de testes bem interessantes, depois a gente pode se aprofundar mais nesse assunto, como o teste de bench, você consegue testar essa pessoa utilizando um sistema, por exemplo, de um concorrente, e fazer um comparativo também com a usabilidade do seu sistema, enfim. É bem amplo o processo de pesquisa que você pode realizar com um teste, entende? Então, ele é um processo de pesquisa e o momento certo, bom, a gente recomenda que você veja a necessidade aí do seu projeto, que você quer descobrir, né? E sempre no fim de um processo ali de descoberta, você vai aplicar algo novo. Eu acho que você travou, acho que a Carol travou, não travou, gente? Acho que ela deu uma travadinha. Beleza. Então, eu vou passar aqui o slide em que a Carol ia falar, né? Opa! Voltou. Gente, desculpa, a internet está bem ruimzinha, mas vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Tá, beleza. Sim. Bom, a duração do teste de usabilidade vai depender muito de muitos fatores, né? Acho que tudo que envolve mais de uma pessoa vai depender não só da boa vontade e da disponibilidade das outras pessoas, mas no caso aqui do teste de usabilidade, se ele é presencial ou se ele é remoto, né? Com certeza o remoto exige muito menos disponibilidade, a quantidade de pessoas a serem testadas. O tamanho e a complexidade das jornadas, das tarefas que a gente vai pedir para eles executarem ali durante o teste, a equipe que foi alocada para fazer esses testes, e a comunicação, a bendita comunicação entre os entrevistados, né, os convidados e os mediadores, porque é algo que a gente vai ter que combinar com o tempo, né, com antecedência, para poder encaixar nas agendas. Aí tem gente que cancela, tem gente que dá bolo. Eu, semana passada, levei 3 bolos, né? Então, tudo isso dita quanto tempo vai durar o processo todo. Mas o teste em si, para não ficar muito carregado, não ficar muito pesado, né? Porque tem um estresse, né? Acaba tendo uma pressãozinha ali, né? Teste, o próprio nome já diz, né? Mas a gente tenta fazer de uns 45 a 60 minutos, né? Dando tempinho ali, não só para o teste, mas um tempo para conversar antes, para quebrar o gelo, e um tempo depois para tirar dúvidas, e para ver também se a pessoa quer continuar no processo de pesquisa do projeto, que é legal, às vezes, a mesma pessoa que fez o teste de usabilidade lá atrás, lá na frente, fazer o teste novamente, né? Antes de uma feature ser codada, por exemplo.
Então, a gente precisa contar com esses tempos também. Show. E aí a gente pensa, né, o que a gente precisa para realizar um teste, então. Bom, eu coloquei aqui alguns pontos, né, que a gente pensa como pontos importantes, mas aí a Carol depois vai detalhar um pouquinho mais ali em como a gente faz isso. A hipótese que seria o que a gente quer descobrir, né, o que a gente está querendo testar, qual é o produto que a gente quer testar, então sempre tem que ter um produto, né, para realizar o teste, seja um protótipo, seja um sistema atual, então ele sempre consiste nisso. A gente precisa desse, ou um serviço, né, algo que a gente precisa de testar. E qual é o objetivo desse teste, né? A gente sempre tem que esclarecer muito bem quais são as expectativas em relação a isso, e o que a gente vai utilizar, né? O que a gente vai poder fazer com esses dados. Então, tudo isso tem a ver com qual é o objetivo desse teste. O usuário, com certeza, é imprescindível ter a presença de um usuário. A gente pode ter até aquele costume de pensar, mas eu conheço muito bem o usuário, eu posso testar? Não, não pode, porque assim, a gente precisa mesmo da pessoa que vai utilizar aquilo. É muito importante isso para a gente conseguir realizar um teste com fatos reais, uma pesquisa ali com fatos reais. Ambiente e recursos, então, dependendo do teste, tem teste que a gente vai presencial, por exemplo, e às vezes a gente precisa de um ambiente para essa pessoa testar, o equipamento necessário, né? Principalmente, por exemplo, você vai fazer um sistema que é de tablet, é interessante essa pessoa testar num tablet. Vai fazer um sistema que é de celular, é interessante ela testar no celular também. E às vezes até o cenário de uso influencia muito no teste da pessoa, né? Você coloca a pessoa fechada num escritório e fala, testa aí. É uma coisa bem diferente de você ir lá onde a pessoa geralmente utilizaria aquele sistema e observa ela utilizando, né? Então tem tudo isso, pensar em ambiente, pensar nesses recursos que a gente tem, né? E às vezes até sistemas específicos, porque tem testes que necessitam, por exemplo, de algum sistema para você coletar dados. Então, a gente pode utilizar isso e é bom sempre ficar por dentro de quais são esses sistemas que podem utilizar, que podem ajudar a gente a metrificar, a utilizar dados, a gravar. A gente sempre grava, né, um teste de remoto, por exemplo. Presencial também é recomendável, né? E, por fim, quais são as tarefas que a gente quer que o usuário execute? Qual é a jornada, né? Porque um sistema, quando a gente fala de um sistema, é muito amplo. Ele pode ter várias coisas, né? Mas qual é a jornada específica que eu quero que aquele usuário utilize? Às vezes, em um mesmo sistema, você tem vários perfis de usuário e cada um faz uma jornada diferente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque as tarefas de cada um vai ser diferente. Beleza? É isso aí. A Carol sempre trava na vez dela. Poxa. Caiu? Beleza. Eu vou seguir aqui, então. Opa, tá aí, Carol? Não, eu tô aqui, vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Estamos, só a câmera que saiu mesmo, tá de boa. Ó, Agora achei. voltou. Vento aqui. Eu tô em Santa Catarina, gente, tô no meio do tufão aqui, tá tudo certo. Bom, como executar? Como executar é uma coisa muito Deu uma Opa, travada, deu, acho. Tá bom. deu uma travada de novo. Qualquer coisa, se ela desligar a câmera, eu acho que fica bom de só escutar, pelo menos. É. Bom, eu vou começar a dar uma introdução aqui de como executar, que ela vai se aprofundar mais nesse assunto aqui. A gente, pensando ali que a gente tem esses pontos, né, de hipótese, ambiente, recursos, né, a gente já validou esses pontos, conseguiu entender um pouco mais, e aí a gente vai começar a execução, né? E é muito comum a gente pensar, e tem muita coisa que pode influenciar na execução, né, desse teste. É muito comum, por exemplo, a gente realizar esse teste com outras pessoas, que sejam, por exemplo, o PO do projeto, né?
E até essas pessoas que participam do teste também podem influenciar. Por exemplo, é comum até a pessoa que é CEO ou chefe, né, da área quer participar para ver. Esse tipo de coisa influencia sim, né? A pessoa vai se sentir testada, vai sentir que ela é a pessoa testada e não o sistema. Então, tudo isso influencia num teste, a gente tem que tomar atenção a esses pontos. E também é muito comum num teste o usuário perguntar coisas. Então, ele está lá testando um sistema novo, ele vai ter dúvidas, ele vai falar, como que eu faço tal coisa, né? E aí que a gente tem que tomar esse cuidado, porque a nossa natureza é muito de querer ajudar, de falar, opa, é aqui, opa, segue ali, ainda mais quando a gente participa do sistema, a gente quer falar, ajudar, a gente fica com aflição às vezes, sabe? Quando a pessoa não consegue executar aquela tarefa. É normal esse sentimento, mas a gente tem que se segurar para não falar para a pessoa, ó, clica aqui. A gente pergunta, né, o que que você acha que pode fazer, onde você acha que você pode clicar. Então, tem todo um jeitinho de você lidar ali com o usuário no momento do teste, para que não seja influenciado, não seja enviesado aquele teste, né, e não impacte nos resultados. Então, a gente tem esse tipo de... A interrupção é bem importante da gente tomar o cuidado. E o teste é um momento onde você tem que estar presente, né? Você tem que estar ali ouvindo mesmo, prestando atenção nos detalhes, no comportamento, né? Então, anotar esses pontos, entender como funciona esses comportamentos, entender esses pontos ali que a gente enxerga no comportamento do usuário. Também é muito importante você ter esse tipo de análise, né? Por isso que a gente recomenda ter realmente um designer, uma pessoa que estudou um pouquinho mais sobre esse assunto, para conseguir fazer anotações que a gente possa utilizar e aproveitar bastante ali no projeto. E aí, Carol, se você conseguir, pode mandar bala. Eu posso tentar. Show. Bom, aí como executar, né? A gente não vai se aprofundar muito, né? De novo, a gente está dando uma pincelada, né, no assunto, mas a gente sempre começa, como eu tinha dito, com uma apresentação de quem a gente é, o que a gente está fazendo ali, explica a duração da sessão novamente, que já vai ter sido dito no e-mail de convite, né? No primeiro contato, mas a gente reforça ali para a pessoa ficar tranquila, até para de repente negociar se ela precisa sair mais cedo, enfim. E até, às vezes, a gente pergunta se tem flexibilidade de ficar um pouquinho mais, caso a gente se estenda aqui, porque às vezes rola ali, né, uma super troca. Deixar claro, isso é muito importante, deixar muito claro que não é a pessoa que está sendo testada, ela é só ali uma facilitadora do teste do objeto que a gente está criando, se tiver algum problema ali, a culpa é nossa, não é dela, é a gente que não fez direito o projeto, o objeto. Então, é bem importante deixar isso muito frisado. Deixar claro também que é um protótipo, então, geralmente, protótipo nem tudo vai ser clicável, né? Alguns espaços, dependendo de quão fiel é o protótipo, né? Ou às vezes até um wireframe, a gente testa o wireframe, às vezes. Ou rabisco frame, né? Vão ter lugares ali que aqui provavelmente iria um logo, ali provavelmente iria uma imagem, então tem só placeholders ali, né? Só coisinhas que simulam o que realmente vai estar. Então a gente tem que alinhar essas expectativas desde o começo, porque às vezes ela vai clicar, eu quero clicar aqui, mas isso aqui não funciona. Não é para funcionar, mas a gente também, como ela falou, tem jeitinho para falar isso. A gente tenta sempre pedir para a pessoa se expressar ao máximo, tentar falar sempre o que ela está pensando. Tipo, olha, eu agora estou numa tela, eu gostaria de... Eu acho que nessa tela eu vou agendar isso, por exemplo. Então, eu vou procurar um botão assim. Então, tem gente que realmente vai detalhar tudo e tem quem não fala nada, e você tem que estar toda hora ali instigando. Tá, o que você está pensando agora? Aí a gente lê muito as expressões faciais, né? Que aí, de repente, ela... sei lá, abre um pouco o olho, aquela carinha meio que de dúvida, né? Aí a gente vai lá, o que está te trazendo dúvida aqui? Qual é a dúvida que você está tendo? Mas não que a gente vai responder a dúvida dela, só a gente entender o que ali está trazendo essa fricção, né? Falar para a pessoa também comentar, dar os feedbacks que forem positivos ou negativos, né? Eu costumo falar que eu não tive tempo ainda de me vincular emocionalmente ao produto. Pode meter pau que não fui eu que fiz, ou pode meter pau que eu ainda não me apeguei a ele. Então, tentar deixar o clima bem tranquilo ali.
Também para ela fazer perguntas, a pessoa fazer pergunta durante o teste, aí, lógico, dependendo da pergunta a gente responde, dependendo da pergunta a gente fala que mais para frente a gente vai falar sobre isso, ou que é exatamente isso que a gente precisa que ela tente responder para a gente, né? E aí, se for o caso de gravar, né, que a gravação ajuda tanto a gente a ter um documento do que foi feito, quanto poder depois recorrer a essa gravação para pegar mais informações, às vezes alguma coisa passou despercebido, que nem assistir filme mais de uma vez. Segunda vez você sempre vai ver detalhes que você não viu na primeira, né? Então, é sempre pedir permissão antes. Eu costumo já falar no e-mail, que provavelmente vai rolar uma gravação, se a pessoa topa, e eu costumo também perguntar antes e depois. Quando a gravação começa, eu falo, então, beleza, fulano, a gente pode gravar? Beleza. Aí ficou gravada essa autorização dele. Não travou? Tá tudo certo? Ai, que bom. Vai lá, Jaque. Aí, então, assim, parte da pesquisa, né? A gente vai ter as perguntas do contexto. Então, a gente sempre quer saber um pouco sobre a pessoa que está testando isso. Então, assim, para entender o que a Jaque falou, né? Aonde ela vai usar, quando ela usa, como ela usa. Então, entender, assim, a realidade da pessoa na qual ela vai estar usando isso, né? E a gente também pode entender, por exemplo, de repente uma pessoa, vou dar um exemplo muito específico, tá? Mas de repente a pessoa tem artrite, ela tem dificuldade em mexer no celular, em esticar um pouco mais o polegar para alcançar alguns botões. É importante a gente saber, por exemplo, para a gente poder desenhar alguma coisa também. Isso vai ajudar a gente, inclusive, a definir personas lá na frente, né? Então, a hora do teste, a gente vai mapear o máximo de coisa que a gente puder. Um formulário, então no final a gente sempre, a gente tenta sempre enviar um formulário para pegar feedbacks, né? Então aquelas perguntinhas, tipo de 0 a 5, a gente vai fazer isso no final aqui, inclusive, tá, gente? De 0 a 5, quão difícil foi usar o aplicativo? Considerando que 0 é nada difícil, 5 é muito difícil. A gente pode perguntar o que a gente quiser, né? E enviar para a pessoa por e-mail, ou se tiver pessoal ali, pode ser no papelzinho mesmo, enfim, como achar melhor. As tarefas são, acho que a parte, o coração, assim, do teste, né? A gente vai desenhar essas tarefas com muito carinho antes, porque elas vão ser vai ser o que eles vão, vai ser a forma que eles vão usar para testar. Então, a tarefa é um exemplo, né? Jaque, você vai usar esse aplicativo para agendar uma viagem em janeiro do ano que vem, de 5 dias para Paris. Você vai estar acompanhada com uma criança e você vai precisar viajar à noite, vamos supor. Então, essa é a tarefa. A pessoa vai abrir o aplicativo e ela vai tentar buscar essa viagem de 5 dias de acordo com a tarefa descrita, tá? Então, geralmente a gente vai fazer ali, dependendo da dificuldade de cada tarefa, vão ser de 3 a 5 tarefas, né? E justamente para não ficar muito pesado o teste. Então, a gente geralmente lê essas atividades para a pessoa antes, e aí ela executa. Aí lê a outra, e aí ela executa, tá? E aí, no encerramento, lógico, vai perguntar se tem alguma dúvida, vai perguntar como foi a experiência, né? Pedir feedbacks positivos, negativos, né? Deixa a pessoa falar tudo que ela precisar falar. Se ela quiser rever telas, né? E falar, ó, essa tela aqui, o que você achou quando você abriu ela? Você achou ela muito pesada? Como é que, né? O que você achou? Enfim, você vai pegar os feedbacks ali no final. É algo mais fluido, não vai ter muito script, né? E aqui também, que às vezes alguns testes a gente promete algum pagamento, algum voucher, alguma coisa, né? Então é nesse momento que vai ser entregue o que foi prometido para o usuário. É isso aí. E quais são os cuidados, né, que a gente deve ter? Aqui a gente listou alguns desses cuidados, né, que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer um teste. Então, por exemplo, dados sensíveis, né, a gente tem que prestar atenção se a gente está lidando com dados sensíveis, ainda mais principalmente quando a gente vai fazer um teste de um sistema já existente, por exemplo, e ele vai mostrar ali algo da conta dele, né, a gente tem que prestar atenção se a gente não está ali coletando, gravando e, enfim,
exibindo, expondo aqueles dados daquele cliente, daquela pessoa, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Prestar atenção nisso. Prestar atenção se a pessoa que está aplicando esse teste, né, é uma pessoa preparada, aquilo que eu falei, é interessante a gente ver se é uma pessoa que estudou para conseguir entender esses pontos, né, de comportamento e conseguir ali coletar a melhor informação possível. Um cuidado que a gente deve ter também, antes de iniciar, né, todo o processo, é se a gente consegue o fácil acesso a esses usuários. É uma coisa assim que a gente tem até bastante dificuldade, sabe, hoje em dia. E é uma coisa que a gente vem lutando e a gente precisa sempre se perguntar, às vezes lá no início do processo de tudo, como é que funcionaria esse acesso aos nossos usuários. A gente sempre presta atenção nisso. Afinal, não há teste se não houver usuário. Pensar se o cenário de teste pode influenciar no resultado, né? Como eu disse, uma pessoa testando numa salinha fechada ali, com as pessoas olhando para a cara dela, ela pode se sentir pressionada, ela pode não sentir muito à vontade e isso influenciar no resultado do teste, sim. Pensar nessas pessoas que estão presentes, né? Se tem alguma pessoa ali que seja chefe daquela pessoa que está sendo testada, né? Ou amiga, enfim. Tem que prestar atenção se isso pode influenciar. Ou até mesmo o PO, se ele não tem ainda a prática, né? Ainda não tem esses conhecimentos de como não interromper, não dar respostas, né? Então é bom a gente se atentar, conversar com essa pessoa antes, né? Para falar sobre esses pontos, para que isso não influencie no teste, no resultado, né? E prestar atenção também em qual é o resultado que a gente quer obter, né? Como que a gente pode apresentar esses resultados e utilizar esses resultados depois. A gente precisa entender qual é o objetivo desse teste, né? E aí, como que a gente documenta hoje, né? Hoje não existe um padrão, assim, fixo na equipe de design, é esse tipo de documentação, mas a gente tem vários templates que a gente utiliza, que cada um cria, e aí a gente reaproveita esses templates, e isso depende também muito, é claro, do objetivo, né, daquele projeto, o que você quer coletar. Tem templates desde Excel até a gente utiliza também muito o Miro, e depois a gente passa essas informações, por exemplo, para um Figma, para deixar mais visível, mais claro ali. Mas o interessante é que com essas informações de teste, a gente consegue elaborar outros documentos também de design, né? Que pode ajudar ali a você tomar decisões e continuar ali no processo. Como, por exemplo, personas, né? Se a gente faz aquele processo início do teste de perguntar um pouco mais sobre a pessoa, a gente consegue mapear personas, a gente consegue mapear a jornada do usuário, né? E entender ali principais dores, dificuldades que aquele usuário teve, principais expectativas que ele teve. Então, a gente consegue traduzir tudo isso ali em alguma documentação que você tem esse compilado e até se você faz teste com várias pessoas, você consegue ter uma sintetização de tipo quais foram as dores mais citadas, né? Quais foram as dificuldades que mais foram comuns ali entre esses usuários. Então a gente faz esse comparativo, quais foram as principais expectativas em comum ali. Então aqui, por exemplo, é um exemplo que eu fiz na Cogna e às vezes eu coloquei aqui, por exemplo, qual foi a funcionalidade, qual foi a dificuldade que a pessoa teve, né? E todos os comentários que ela teve, todos os usuários que tiveram essa dificuldade. Então, a gente consegue ter ali um mapeamento de qual foi a dor mais latente. Qual foi a principal dificuldade? A gente tem que mudar nesse sistema. E como é um protótipo, é muito mais fácil mudar, né? Do que a gente descobrir essa dor lá depois. E o que a gente faz, né, com esses resultados? Beleza, a gente mapeou, conseguiu identificar esses pontos de dor, né? E isso daí vai ajudar muito a gente a esclarecer dúvidas, a gente a validar hipóteses que a gente levantou lá atrás, a validar a solução que a gente criou e a entender ali se a gente vai fazer alguma alteração no sistema, né? Antes de ir a desenvolvimento, a gente já altera, já consegue testar novamente para ver se deu certo. Então, é muito mais rápido isso, né? E muito mais barato.
Bem isso mesmo, gente. Então, aqui é um exemplo que eu coloquei aqui, que o Fê fez, o Felipe Garcia está fazendo aí, da gente, como a gente conseguiu traduzir isso daí para um Figma, por exemplo, para deixar mais visual essa apresentação e para documentar ela, criar uma história daquele projeto, sabe? Essa documentação é bem importante para isso. Você vai ter aquele projeto final e vai pensar como que a gente chegou até aqui. E aí a gente tem uma documentação dizendo quais foram as ferramentas que a gente utilizou, quais foram os dados que a gente conseguiu levantar, e depois a gente pode até fazer comparativo, porque um sistema ele evolui, né? As pessoas mudam, a gente consegue ter esse comparativo de pesquisa, né? Isso é muito interessante, então a gente procura trazer esses tipos de documentação para deixar isso daí numa biblioteca, deixar isso daí salvo, deixar isso daí bem claro, e é muito do como a gente chegou até lá. Beleza? Bom, é isso. Deu 42 minutinhos aqui. A gente tem mais alguns poucos minutinhos aí para tirar dúvidas e tal. A gente vai compartilhar com vocês um formulário para bem rapidinho, bem curto. E aí espero que respondam aí para a gente saber como é que foi esse workshop, se a gente conseguiu esclarecer aí as dúvidas da galera, né? Enfim, é isso. Quer falar alguma coisa, Carol? Antes, pessoal, Eu queria trazer ver as dúvidas. se tem como enviar esse formulário. A gente pode mandar o link aqui no chat, né, para vocês já entrarem, agora que Exato. são fresquinhos. Vocês respondem rapidinho, é bem tranquilo. É até bom para vocês verem mais ou menos como a gente faz os testes, o feedback, né, a coleta de feedback no final dos testes. Mas vocês têm alguma dúvida, gente? Todo mundo vendo minha conversa, Carol. Eu anotei umas coisinhas aqui, eu achei super legal, super bacana, bem interessante esse processo. Acho que principalmente no fato de você estar vendo a pessoa ali e, tipo, clica ali. E, e aí fica a minha dúvida, como que vocês fazem para deixar isso mais... Porque eu acredito que a ideia é tornar mais intuitivo, né? E quais são os tipos de segredos para deixar intuitivo? São as cores, são ícones, é o tamanho, é o local, aonde vai o botão? Tem algum macetezinho assim? Olha o Léo pedindo para a gente ensinar ele como ser UX e UI. Que é nossa receita secreta, não, gente. Tô brincando. Fiquei curioso. Na verdade, assim, eu vou falar o que eu acho, tá? E depois a Jaque também fala o dela, tal, mas em geral eu acredito que o quão intuitivo um produto vai ser vai depender tanto do UX, que é a experiência, e aí é mais aonde o botão vai, qual a sequência, né? O que a gente chama de arquitetura de informação. Então, qual a sequência dos componentes dentro de uma tela. Então, por que alguma coisa fica lá embaixo, perto do dedão, e outra coisa fica lá em cima, longe do dedão? Né? Isso aí vai ditar o fluxo que a gente quer que que a sua intuição leia ali e interaja com o produto. E aí o UI, que é a interface do usuário, vai ser mais o que você falou, da cor, o brilho, o contraste, o tamanho, que aí vai ser mais o design visual, a boniteza ali do negócio, né? E aí os dois juntos fazem algo ser mais ou menos intuitivo, interativo e inclusivo, né? Também. Isso daí dá um outro workshop. É, Já coloque aí na lista que você quer esse workshop, entendeu? Porque é exatamente Legal. isso. É muito relacionado à UI e tem sim alguns estudos e é bem interessante. Dá pra gente se aprofundar nisso também. sim, Bacana. com Eu prazer, queria né? fazer uma pergunta. Diga. Tem como a gente ter acesso a esses resultados desse teste todo aqui em QA? Porque, nossa, vai facilitar muito, até ter a visão de todo mundo, né? De que tá tendo ali na hora do teste ali com vocês. Pô, muito interessante isso aí. Eu acho que vai facilitar muito para a gente também aqui. Eu também Nossa, queria fazer uma pergunta. Desculpa interromper. pode falar, fique à vontade. Eu também sou de QA, né? Então é um assunto que chama a atenção da gente também.
E eu queria saber, assim, com vocês, esse processo de interação com o QA no projeto de vocês, ou, assim, no dia a dia de vocês, para trazer, porque essa questão de usabilidade, às vezes tem projetos que não têm o X e o Y, né? Então, acaba sendo uma preocupação do QA, essa questão de usabilidade, e como é que vocês têm essa interação no projeto de vocês com o QA na vida profissional no todo, né? Assim, com o QA, assim, qual é a relação de vocês com o QA? Você quer falar, Olha, Jaque? gente, vou falar assim, eu não sei o pessoal de design aqui do time que consegue acompanhar um projeto já ainda em desenvolvimento e tal. Eu fico muito na parte inicial, né, desse projeto, mas eu diria que é uma coisa que a gente pode construir. E, inclusive, quando a gente estava criando aqui esse workshop, a Carol conversou com a QA para tentar entender um pouco mais sobre como que é o teste lá, né? E a gente notou essa questão de que o QA ele tem alguns processos que podem muito ser aproveitados aqui pelos nossos resultados. E faz muito sentido a gente se conversar, sabe? Essa documentação que a gente faz, que a gente fala que é o histórico do projeto, ele tem que estar disponível para todo mundo do projeto, porque ele é muito importante para que vocês entendam para quem vocês estão construindo, o que vocês estão construindo, e o QA consegue, é claro, entender muita coisa ali do início do processo e criar muito do seu script base nisso, né? Então, é uma comunicação que a gente pode começar a construir, sabe? A gente pode começar a ter fóruns disso. Eu acho que é muito interessante a gente começar isso. E também do que a perguntar, né? Tem um designer no time? Vamos conversar? E o designer também perguntar qual é o QA do time? Vamos então conversar, bater um papo, né? Essa Eu, questão das infelizmente, muito dores projeto. Pode falar. essa questão das dores dos clientes, né, dos usuários finais é importante para os dois lados, né? Foi bem Total. interessante isso que vocês colocaram sobre as dores deles. Sim, e algo assim, eu acho que eu venho falando muito isso desde que eu entrei na HDN, né? Eu acho muito importante a gente ter mais comunicação entre nós do design e os devs e os QAs, porque não é sempre que a gente vai ter um projeto em que todos vamos participar, né? É raro que tenha um cliente que entenda a importância disso, ou um projeto que a gente feche todo o pacote, né? Vamos dizer assim. Mas quando isso acontece, é bom para todo mundo, né? Todo mundo aprende, todo mundo pode usufruir daquilo que foi pesquisado por nós, e enfim, e a gente vê depois também o nosso filho sendo codado, é a coisa mais linda do mundo. Então, tipo, essa conexão entre a gente não só é legal, eu adoro isso, assim, como pessoa eu gosto muito, mas profissionalmente também é muito importante, para o cliente também é muito importante. E vocês lá na frente, por exemplo, os QAs, mas o que que os designers fizeram lá atrás? Ah, não teve designer nisso aqui. Ah, jura? Sabe? Aí já mostra ali, ó. De repente, se tivesse tido, né, um processo de discovery, uns testes ali de usabilidade com um produto que já existia, enfim. Sim, sim, Boa concordo. tarde. Posso falar, pessoal? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde já, bom dia ainda. Eu concordo com o que vocês falaram e, assim, uma das coisas que eu mais presto atenção nos projetos que eu trabalho é o que o X fala mesmo. Porque para quem trabalha muito com teste manual, por exemplo, eu trabalho bastante com front-end, então eu tenho bastante roteiros de teste manual. Fora os testes automatizados, eu tenho bastante roteiros de teste manual. E todos os meus testes, os testes manuais que eu faço, eles são muito voltados a tudo que vocês falaram aí, basicamente. Principalmente a parte de personas, eu costumo dizer que eu consigo construir um filme com os personagens que eu tenho de roteiros de teste. Eu tenho bastante personas que eu já criei para poder fazer testes, assim, de simular um teste de usabilidade, né? E eu achei bem interessante. Eu queria dar o parabéns para vocês aí. Eu acho que essa conexão com o X, de trocar informação mesmo, assim, tipo, dia a dia, eu acho que seria bem interessante. É isso aí, gente. Mais alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho uma dúvida, assim, que eu acho Pode que não falar. sei se é, eu sei que a maioria dos projetos, eles são voltados para um público-alvo, por exemplo, é, muitas das vezes funcionário das próprias empresas que contratam a gente para poder construir alguma coisa.
Porém, como é que funciona quando é um projeto aberto, para o público, tipo, comum? Como que vocês conseguem esses usuários para poder testar? Porque por exemplo, participei de um projeto aqui na HDN, que foi um projeto da Grendene, e era um e-commerce voltado para os funcionários da Grendene. E foi feito teste de usabilidade, mas era muito mais fácil, porque a própria Grendene conseguia conversar com os funcionários para que eles fizessem esses testes. Mas e quando é por exemplo, uma plataforma aberta que vai ter um público muito variado, por exemplo, idosos ou pessoas com deficiência para poder ter acessibilidade, onde é que vocês conseguem captar esse público para poder fazer esse teste? Olha, é difícil. Assim, a gente tem algumas técnicas, por exemplo, na Soprano, a gente enviou um formulário para bastante pessoas, assim, e tentou identificar aqui mesmo na HDN, por exemplo, usuários que utilizavam aquele dispositivo, né, de smart home, enfim, e aí depois a gente perguntava no fim do formulário, se essa pessoa, ela se disponibilizaria para fazer entrevistas, testes, enfim. E aí a pessoa dizia que sim, as pessoas que diziam que sim passavam o seu contato, a gente entrava em contato para então a gente marcar, fazer essas agendas, né? A gente hoje conta muito também com a ajuda do cliente, se o cliente consegue também disponibilizar e ir atrás desse tipo de usuário para a gente. E realmente, essa é uma dificuldade que a gente até expôs isso daqui no workshop, é uma dificuldade que a gente tem, ainda mais principalmente porque a UX ainda é uma coisa que não é vista assim com tanta, vamos dizer assim, com tanta importância, né? Infelizmente hoje ainda não tem maturidade suficiente para isso. Então, acaba muito que a pessoa fala, é muito difícil, deixa, vamos desenvolver logo, sabe? A gente encontra muitos desses cenários por conta de dificuldade de encontrar usuários. Legal. Desculpa tomar bastante o tempo, né? Porque eu já fiz bastante pergunta, mas eu posso dar uma Uhum. ideia. Nós tivemos alguns cenários aqui onde a gente tinha que executar testes em aparelhos mobiles específicos. E a forma que a gente encontrou foi jogar geral para HDN, todo mundo que tinha esses aparelhos para que a gente pudesse testar. E a maioria das pessoas não tinha, mas tinha o irmão, tinha a tia, tinha alguém que tinha na casa e conseguia executar esses testes. Então, eu acredito que você contar com a ajuda dos players da HDN seria uma boa. Vocês anunciar que precisa fazer uns testes e a pessoa consegue, às vezes, trazer um parente ou alguém que consiga, porque pedindo fica mais fácil, né? Estando ligado à Sim. empresa. E E a também tem. galera participa mesmo. Me ouvindo? Participa. Tá rolando minha voz aí de boa? Sim. Desculpa, Mas era gente. só isso, gente, tá? Eu vou liberar aqui. Não, mas legal, Wilker. Eu ia até complementar isso, na verdade, porque outra coisa também, outra forma, além de usufruir da família, amigos, colegas, né? Isso é meio que natural. Quando um produto já existe, a gente também pode usar o Hotjar ou ferramentas semelhantes, né? Que você cria ali um pop-up convidando pessoas para fazerem testes que sejam referentes àquilo ali. E a gente faz isso na Ambev e tem dado super certo. Mas valeu aí pela ideia, inclusive, de agora a empresa está cada vez maior, né? A gente vai ter cada vez mais testers. A gente já criou o grupão aqui para fazer teste de software. Tipo, Ó, grupão, todo mundo fazendo formulário junto da empresa inteira. Tipo, a gente juntou, tipo, 20, 30 pessoas para fazer teste. Então, acho que vocês conseguem alguma coisa com a gente. A gente geral, HDN. legal. Isso é verdade. A gente fez isso na Soprano, a gente disponibilizou para a galera da HDN mesmo e foi realmente a maior parte dos resultados vieram daqui e ajudaram muito. A gente fez entrevista com umas pessoas aí da HDN, foi bem bacana. Uhum. A gente tem ainda 5 minutinhos. Alguém tem mais dúvidas? Alguma coisa que queira trazer? Vou fazer um comentário, posso? Claro. Ah, bicho. É legal trazer também, assim, a gente tenta o máximo que dá, mas às vezes não dá, né? O Natan mesmo tá num projeto ali da Instramed, que é um público-alvo extremamente específico, gente. É um médico que realiza exames cardiológicos. E assim, a gente ligou para clínicas, a gente foi presencialmente, a gente tentou dar voucher, a gente tentou pagar consulta,
A gente tentou fazer de tudo para Nossa. conseguir falar com esses médicos, tá? E a gente não consegue, porque, enfim, cada um tem suas prioridades no dia a dia, e a gente esbarra nesses cenários, principalmente com projetos muito inovadores e que vão mexer um pouquinho no mercado, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, nesse caso, essas clínicas, elas vão deixar de existir quando o software que a gente está desenvolvendo for para o mercado, sabe? Elas perdem o sentido, porque aí a própria clínica, o próprio médico pode comprar uma licença do software que a gente está desenvolvendo e para de terceirizar isso, né? Ele começa a fazer isso tudo dentro de casa. Então, a gente esbarra nesses desafios também quando a gente está fazendo projetos inovadores, como a gente tem trabalhado aqui dentro da HDN. Achei legal compartilhar isso aqui com vocês, porque a gente luta para ter usuários. A gente até negociei uma ferramenta de pesquisa aqui. A gente está para fazer um piloto com essa ferramenta, mas ainda não chegou um projeto que precisasse de uma escala tão grande de teste assim, tá? Mas a gente luta muito aqui e muito legal. Parabéns, meninas. Vocês fizeram uma excelente apresentação e estava com um fórum bem legal aqui, hein? Sim, valeu, gente. Obrigada pelo feedback aí, pela participação de vocês. A gente fica à disposição, né, Jaque? A gente adora falar sobre isso. De verdade, assim, podem vir, não vai ser encheção de saco. É isso aí, obrigada, gente. Vai ter mais aí de design, então venham, participem, que é muito show. Obrigada pela presença de vocês e pelo Muito feedback. bacana. Parabéns, menino. Eu que agradeço, obrigado e parabéns. Valeu. Parabéns, gente. Valeu, meninas. Obrigado Valeu, pela gente. participação. Tchau, tchau. Não esquece de preencher o formulário, gente. Verdade. Vai ajudar. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Vamos Parabéns. marcar foi o muito próximo bom. já. Tchau, gente. Bom restinho de semana. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.